Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa instituição espírita, da EDAC. Hoje a palestra é um pouco diferente, porque agora está acontecendo uma palestra presencial com a Terezinha Coelho, e hoje nós vamos transmitir para vocês uma palestra do Jorge Elahá. Com isso, nós vamos fazer uma introdução do livro Vinha de Luz, da lição 122, Hoje, onde estivermos. Está no Evangelho de Paulo, em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo, Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constitui o salário do erro. Quantas vezes temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira? Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com um Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para as nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condições de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Ouvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem grandes edificações. Retiremos das regiões escuras da morte na prática do mal, porque nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Emmanuel aqui usa várias alegorias, né, para falarmos justamente da questão da nossa preparação para essa esfera terrena, né? Sabemos todos que a morte é uma passagem, né? Estamos aqui num grande laboratório para a gente justamente trazer dentro dessas experiências nosso instrumento de melhoria, né? E aqui ele coloca bem, por exemplo, aqui ele representa ele fala das paixões. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para a nossa alma que o nosso viver. Na maioria das ocasiões, na condição de encarnados e desencarnados, ainda é cativeiro. Ele diz que cativeiro de a milionárias paixões. Nós estamos no mundo de expiações em provas. As paixões ainda dominam as nossas ações, né? A gente ainda é muito preso às paixões ainda, e ele cita muito bem disso, da nossa dificuldade de libertar dessas paixões, né? E ele diz que, ele coloca assim, renovemos no dia de hoje, né? Não fazer essa transformação de uma hora para outra, né? Demanda tempo, demanda experiência, mas aproveita o dia de hoje para se renovar.
E aí eu acho interessante que no final que ele coloca assim nas pequenas coisas, nas pequenas ações, nos pequenos atos. Começa da base, começa de pequeno, começa do simples. Ele fala: os pontos minúsculos formam figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem grandiosas edificações. Então nós somos convidados aqui justamente a libertar essas paixões de forma gradativa. E começando pelo simples. A gente não precisa fazer ali um grande desdobramento ou então uma grande ação. Começa do simples, começa do básico. Começa na família, né? Para aí depois você internalizando em si mesmo, né? Que é tudo uma ação conjunta, né? E todos nós temos que estar com objetivos disso. Então a página é hoje onde estivermos, né? Ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A essência da vida eterna é com Ele. Se a gente quer pureza no coração, a gente tem que entender e refletir a essência que Cristo nos mostrou. Então vamos levar nossos pensamentos, agradecer a Deus nosso Pai pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, mais uma vez nessa reunião pública dessa casa de caminho, para que a gente possa refletir diante das mensagens que serão enviadas hoje e que possamos internalizar em nossos corações, colocando em prática diária todas essas lições para libertar o homem velho na construção do homem novo. Que o Senhor abençoe a todos os nossos propósitos, abençoe a nossa casa querida, todos os seus frequentadores, a comunidade que frequenta, mas ao mesmo tempo lhe pedimos para aquelas almas aflitas que estão passando por perturbações, por dificuldades, e que essa prece possa servir de estímulo, de consolo a prosseguir em frente rumo aos seus objetivos. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então agora vocês vão assistir uma palestra do Jorge Alahá e depois nós voltamos para encerrar a palestra. Boa palestra para todo mundo. Ao longo da história da humanidade, cada geração que passou pelo mundo teve a sensação de que sua geração era a última na Terra, porque as circunstâncias que envolviam a sua geração lhe dava às pessoas daquele tempo a certeza de que essa seria a última e que nós não teríamos mais nenhuma outra. Se nós voltarmos nas páginas do Evangelho, nós vamos encontrar uma frase do Cristo na qual ele comenta sobre o futuro da humanidade. No chamado Sermão Profético, que estão nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Aparece também no Evangelho de Marcos e algumas partes no Evangelho de Lucas. Mas, geralmente, quando as pessoas se referem ao sermão profético, as referências convergem para Mateus, por ser um texto mais longo, um evangelho muito mais rico de detalhes. Então, há uma tendência de se falar, o sermão profético, que está em Mateus. E lá nessa parte do evangelho de Mateus, no chamado sermão profético, há um momento em que ele fala sobre o que iria acontecer, as dores, os sofrimentos que a humanidade iria passar, e diz: todas essas coisas irão acontecer antes que essa geração passe. Puxa! Antes que essa geração passe. Então, isso, de certa maneira, trouxe para as pessoas do tempo de Jesus a informação de que naquela geração física, naquele momento de existência humana, todas as palavras que o Cristo havia trazido, elas iriam se cumprir. Então, houve sim, durante o período do cristianismo, mais especificamente durante o século I, uma sensação de que o fim estava realmente próximo e de que as pessoas iriam encontrar o fim da humanidade naquela vinda de Jesus.
A própria cultura judaica, quando falava sobre a vinda do Messias, dizia que quando o Messias viesse, seria o fim. Então, o Messias significa o término da história da humanidade da forma como nós a conhecemos segundo o judaísmo. Então, ao admitir Jesus como Messias, muitas das informações que estavam contidas no Velho Testamento também foram trazidas para esse cenário de discussão, em que a ideia de que o Messias representava o final dos tempos também foi apresentada para aquela geração. Então, quando a gente vê aqueles massacres nos circos, todos aqueles processos de tortura que aconteceram durante o século I, muitas das pessoas que estavam envolvidas naquelas histórias participavam dessas cenas, desses eventos, com a sensação de que realmente o mundo estaria na sua última geração. O Cristo havia dito: todas essas coisas acontecerão sem que essa geração tenha passado. Isso acabou não acontecendo, ou seja, essa geração passou, aí veio outra geração, depois veio outra, e a sensação de que o fim estava próximo começou a ser buscado nos sinais possíveis de serem percebidos na humanidade que naquela época se apresentava diante de nós. Então, o que vai acontecer na nossa história? Nós vamos observar ao longo do tempo a sinalização de que o fim está próximo muitas vezes. E ao longo da história, nós vamos perceber, próximo do ano 1000, um movimento muito forte de que o final iria acontecer. Naquele período que era dentro da Idade Média, no período da chamada Baixa Idade Média, um período de muita dificuldade do ponto de vista intelectual, com muitas visões de intolerância e de muito radicalismo religioso, surgiu uma ideia naquele período de que a humanidade realmente ia acabar, porque estavam chegando no ano 1000, então tinha que acabar a humanidade por isso. Então as pessoas enlouqueceram nesse período. A história registra que nessa época havia uma série de pessoas que entravam em processo de desespero, num fenômeno de histeria. Elas estavam dentro de casa e, de repente, elas eram tomadas de uma onda de pavor e elas começavam a gritar, e elas corriam para a rua. Isso está registrado na história. Elas corriam para a rua e gritavam, porque elas iam morrer, porque o mundo estava acabando. E quando elas iam para a rua gritar, outras pessoas que estavam em casa, quando viam o vizinho na rua gritando, também saíam. E entravam naquela atmosfera de desespero e começavam a gritar também. E daí a pouco, nas ruas, haviam várias pessoas juntas, em estado de histeria, gritando juntos. Há um nome para esse fenômeno. Chama-se Dança de São Guido. Elas ficavam gritando e elas entravam em transe, na verdade, né? Um fenômeno certamente mediúnico acontecia e elas em transe davam passividades a uma série de entidades e aí promovia um processo de desespero geral nas pessoas. Mas o ano 1000 passou, e não acabou. E aí as pessoas disseram, bom, então não é o ano 1000, deve ser uma outra coisa. E a gente vai encontrando expressões sucessivas ao longo da história da ideia de que o mundo ia se acabar, quando nas cruzadas os árabes, os muçulmanos venciam os cristãos, havia a sensação de que realmente o mundo ia se acabar por conta disso. E aí os sacerdotes se vestiam de cinza, se vestiam de saco. Havia um período de luto que se seguia a esses processos, porque se imaginava o final da humanidade por conta disso. E mesmo com todas essas circunstâncias, acabava não se dando esses fenômenos, e aí, por conta disso, havia uma retomada na história da humanidade, e a humanidade seguia. E assim nós fomos vivendo durante muito tempo. E quando foi no século XIX, houve uma nova onda de pensamento de que a humanidade iria acabar. Muitas doutrinas desse período são doutrinas escatológicas, ou seja, doutrinas que falavam que, novamente, a ideia do final dos tempos estava próximo.
Era uma nova onda de pensamento de que a humanidade estaria no seu fim, que aquela seria a última das gerações que nós iríamos enfrentar. Ou seja, esse pensamento de final, ele é um pensamento muito recorrente na história da humanidade. E nós estamos vivendo hoje uma nova onda. Hoje, século XXI, nós estamos vivendo um novo momento, uma nova onda da sensação de que o final está próximo. Só que como nós pertencemos a essa geração, nós temos a tendência de achar que somos só nós que pensamos assim. Lê do engano. Muitos, mas muitos antes de nós, também pensaram como nós, que a humanidade iria acabar. Então, essa ideia de final dos tempos, ela não é nova. E o Espiritismo também traz essa informação de que nós estamos vivendo um momento de transição. Só que o Espiritismo tem uma característica diferente das demais doutrinas. Ele não fala de fim, do final dos tempos. Ele fala de final dos tempos para início de outro, porque se a vida é um contínuo, o Espiritismo defende a proposta de que esse fenômeno de fim é o fim de uma era para o início de outra. Diferente de outras doutrinas que consideram como se ocorresse uma fratura na história da Terra e a partir de um determinado momento não houvesse mais história, não vai ter mais, acabou, não tem mais nada, vai ter apenas vida no sentido espiritual, a doutrina espírita não trabalha dentro dessa perspectiva. Ela trabalha numa perspectiva de continuidade. Ela diz, estamos vivendo um momento singular, que é o momento traçado dentro dos evangelhos como sendo o final dos tempos. Sim. Lá nos evangelhos, nesse sermão profético, o Cristo fala de que haveria um momento que seria marcado por ser o final dos tempos. E o Espiritismo diz, nós estamos vivendo agora a circunstância do final dos tempos. Só que o final dos tempos que o Espiritismo fala não é para a gente imaginar que vamos chegar ao momento em que, a história da humanidade acaba, encerra, o livro se fecha e está acabada a conversa. Não. É sempre um fenômeno de transição para um estágio posterior. Fecha um determinado ciclo para abrir um ciclo novo. Então, para o Espiritismo, o que estaria acontecendo? Um fenômeno no qual a nossa sociedade vai continuar existindo como sociedade. O mundo vai continuar existindo como mundo. Não haverá uma nova civilização, não haverá uma nova ordem no sentido orgânica. Nós não teremos um trauma na história para começar uma nova etapa da civilização. Não. O Espiritismo diz que vai acontecer uma mudança, que já está acontecendo, mas que ela não é brusca, ela é um fenômeno lento e que não tem volta. Um fenômeno que vai acontecer levando a humanidade para uma nova realidade em termos de sociedade. Ou seja, a sociedade humana vai experimentar um avançar nos seus conceitos. Mas isso não significa, para a visão da doutrina espírita, que nós vamos mudar do ponto de vista físico, que a gente vai ter uma mudança física, que vai haver algum tipo de cataclisma que vai transformar a humanidade. Não, não é isso que o Espiritismo oferece para nós. Ele diz que as mudanças vão acontecer dentro da criatura humana, no interior dos homens, e não do lado de fora. Esse fenômeno de transformação que o Espiritismo nos oferece, ele, no dizer da doutrina, já estaria acontecendo. Ou seja, nós já estaríamos em franco processo de mudança da realidade anterior que vivíamos para a nova realidade. E aí, às vezes, a gente diz, mas será que isso não é porque toda geração acha que é a geração da mudança? Não será essa discussão uma espécie de dança de São Guido do século XXI? Estaríamos nós iludidos com relação ao processo da transição e, portanto, achando que a humanidade vai ter, sim, uma mudança, que vai acontecer
um trauma na história da Terra e a gente vai ingressar numa nova etapa porque estamos vivendo? Ou será que isso é só conversa por conta das circunstâncias das gerações e que a nossa geração, como muitas outras antes da nossa, também tem os seus sonhos de grandeza, achando que ela é a geração da transição planetária? É sobre isso que a gente vai conversar na nossa noite de hoje. Para que a gente possa ter alguns elementos que nos ajudem a entender se nós estamos ou não num processo de transição planetária, eu faria um raciocínio nesse sentido. Eu diria para todos nós que quando a humanidade da Terra foi formada, nós recebemos uma série de revelações bastante antigas, que foram recebidas por diversos povos. As revelações trazidas dentro do povo hindu, como o Mahabharata, os Vedas, a revelação trazida no Nepal com o Buda, a revelação da Cabala trazida entre os hebreus há muitos séculos antes do nascimento de Jesus, o pensamento de Sócrates, 400 anos antes do nascimento do Mestre, e tantos outros reveladores que apareceram em diversas partes do mundo e que trouxeram revelações extremamente profundas, com uma nitidez dos princípios que hoje nós estudamos no Espiritismo, de maneira muito impressionante. Quando nós lemos, por exemplo, o Bhagavad Gita, nós dizemos: eu não acredito que isso tem 5.000 anos. Gente, o Bhagavad Gita tem 5.200 anos. 5.200 anos para dizer para nós exatamente o que o Espiritismo fala. Dizer que tem vida após a morte, dizer que tem reencarnação, que tem lei de causa e efeito, que o homem tem que praticar o bem, que nós temos que nos esforçar por sermos melhores, que a reencarnação é um fenômeno natural através do qual o espírito se desembaraça do corpo físico para tomar um novo. Isso tem 5.200 anos. E os Vedas, que são mais velhos, que também falam a mesma coisa. Os Vedas também falam os Vedas têm 5.800 e diz assim: se vos consagrardes aos vossos defeitos, apenas vos condenareis a ter que amanhã habitar novos corpos para vos desembaraçardes das vossas imperfeições. Isso é tudo tão parecido com a doutrina espírita, isso é tão idêntico. E aí você pega a Cabala, gente, a Cabala é de uma precisão em termos de conhecimento espírita muito grande. A Cabala chega ao ponto de dizer que antes de nós renascermos, nós passamos por um período de planejamento espiritual, que a gente esquece esse planejamento para poder ter mais condição de pegar um caminho novo. A Cabala é linda nesse sentido. A Cabala diz umas coisas que são muito profundas. Ela diz: olha, todos nós nascemos com um propósito. Todo mundo tem um propósito. Você tem um propósito, eu tenho o meu. Só que você ainda não descobriu o seu propósito. Como é que eu sei se eu descobri meu propósito ou não? Aí diz a Cabala: enquanto tudo na vida tiver importância, é porque você não descobriu a que veio. Quando você descobre para que foi que você veio, você experimenta um fenômeno da chamada desimportância. Você olha para as coisas e diz: isso não é importante para mim. Importante é o que eu quero fazer. Eu já descobri. Mas quando você fica olhando: gente, fulano foi para o Japão. Eu também quero ir. Fulano está fazendo medicina, então também vou fazer. Tudo que os outros fazem me interessa. Quando tudo de todos é interessante para mim, eu ainda não descobri a que vim. Olha só, isso é Cabala. É fantástico a nitidez com que ela tem para apresentar conceitos. Então, essas verdades, elas vieram desde o princípio da história da humanidade, estão conosco. Então, havia revelações que eram dadas particularmente e revelações universais que se destinavam ao planeta como um todo. Nós temos 3 grandes revelações. A de Moisés, que não fala nada de vida após a morte, só traz os 10 mandamentos. A de Jesus, que já fala de vida após a morte, mas não fala de reencarnação nitidamente. Traz alguns pontos obscuros sobre reencarnação, mas não prega retamente a reencarnação, mas fala diretamente sobre a imortalidade da alma. Isso ele fala claramente.
Então, a mensagem de Jesus está centrada no amor e na imortalidade da alma. Mas não avança para as discussões que a gente vê em Krishna, em Buda, em Sócrates, em Zaratustra, em Hermes Trismegisto e em tantos outros estudiosos do conhecimento humano que se debruçaram sobre essas questões das nossas potencialidades espirituais. Essas doutrinas antigas, elas sempre foram tidas como doutrinas complexas e apenas para iniciados, porque a humanidade não conseguia entender, não conseguia compreender. E por que foi que elas vieram à Terra? Elas vieram à Terra não foi para todo mundo, elas vieram para um povo específico. As que vieram pelo Krishna foi para o povo que estava na Índia. Que povo era esse, pelo amor de Deus? O povo para o qual a mensagem de Krishna veio era o povo que tinha migrado de fora e chegado aqui. Eram espíritos que haviam vivido a migração de seu mundo para este e haviam chegado na Terra. Para que eles não ficassem perdidos, a revelação do Krishna veio, mas ela não era para a Terra inteira, ela era para os migrados. Era uma mensagem no endereço correto, endereço certo. A mensagem do Buda também era para o Nepal, não era para todo mundo, era para aqueles que estavam lá. Eles eram almas maduras a ponto de entender aquela mensagem. O homem da Terra não entendia, por isso que existiam os iniciados. Por que no Egito existia uma escola para os iniciados e uma escola outra para os que não eram iniciados? Porque tinha gente que era de fora, gente que era do planeta. Para os de fora, que eram realmente almas já amadurecidas, o conhecimento iniciático, eles conseguiam entender. Os daqui, coitadinho, não entendia quase nada, então aquilo ali não dava. Então eles tinham que esperar a onda das revelações universais para que eles andassem com elas. Mas o que aconteceu? Veio a primeira onda de Moisés e eles a pegaram, a primeira onda. Aí veio uma segunda onda, a onda Jesus, que já veio falar de imortalidade do amor. E agora estamos na terceira onda, o Espiritismo. Essa verdade universal hoje, o Espiritismo, ela é em tudo semelhante em termos de conceito de verdades ao que está contido no pensamento de Krishna, de Buda, de Sócrates, da Cabala. Qual é a conclusão que a gente chega? Ora, se essa mensagem que hoje é chamada de mensagem universal, ela tem o padrão de informação que a mensagem dos capelinos foi oferecida, qual é a conclusão? A conclusão é que nós temos hoje o padrão de entendimento que os capelinos tinham há 5.000 anos atrás. Eu confundi vocês, como eu disse. O que eu quero dizer é que nós temos a maturidade hoje que os capelinos tinham quando chegaram aqui. Hoje, quando nós lemos o Bhagavad Gita, nós dizemos, eu leio e eu entendo. Eu consigo entender. Então, se eu consigo entender, é porque eu estou no grau de maturidade das almas que migraram. Conclusão lógica, se eu estou no padrão intelectual de entendimento da revelação que esses espíritos chegaram, eu estou maduro tal como estavam os que migraram. Resultado, estou apto para o processo da transição. Então, posso asseverar, sem medo de errar, que esta geração que estamos vivendo é uma geração inserida no processo da transição planetária. Dá para provar que esta geração é realmente a geração na qual esse fenômeno vai se dar, da transição. Quando eu falo geração, eu não estou falando dessa geração minha e da Lília, que somos da mesma geração. Eu estou falando desse período de tempo, desses 200 anos do Espiritismo para cá, dessa janela de tempo, vamos chamar isso de geração. Essa onda desses séculos últimos que estamos vivendo é a onda da transição para uma nova etapa da humanidade. E os processos de transição, eles não são bruscos, eles são lentos. E a Terra já viveu isso e pode provar que é assim. Porque essa é a segunda vez que a Terra vai entrar em transição. Ela já entrou em transição antes, tá?
Nós estamos em transição hoje do estágio 2 para o estágio 3. Estamos transitando de mundos de provas e expiações para mundos de regeneração. Estágio 2 para o estágio 3. Mas lá atrás, nós transitamos do estágio 1 para o estágio 2. Nós saímos de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Quando fizemos essa transição do 1 para o 2, também foi uma transição planetária. E eu pergunto para vocês que sabem mais do que eu: em que dia, em que ano, que mês, que hora aconteceu a saída do homem da pré-história para a história? Que dia foi? Pois é, não tem dia. Por que não tem dia? Porque a saída do homem da pré-história para a história foi muito lenta, como ocorre nos demais fenômenos da natureza. Como é que a flor desabrocha? A flor vai abrindo devagarinho. Como é que o sol nasce? Pouquinho a cada minuto. Os fenômenos da natureza, eles têm por regra serem assim, graduais e progressivos. Então, a nossa humanidade, ela está passando por uma transição, porque ela já passou por uma transição no passado. Nós já vivemos um período de transição anteriormente e estamos vivendo um novo período agora também. E aí, do mesmo jeito que a transição de mundo primitivo para provas e expiações foi lenta e gradual, a da agora é lenta e gradual. Mundos não são milho de pipoca, que dá um salto, pá, e transforma de milho em pipoca de uma hora para outra. Não é assim. É um processo muito lento, no qual os espíritos vão se convencendo de determinados valores e vão automaticamente se transformando. Então, existe nesse mecanismo do processo da transição planetária 2 relógios funcionando. Um é o relógio de cada um de nós e outro é o relógio de Deus. O fenômeno da transição do planeta vai se dando à medida que cada um se transforma. Cada vez que nós fazemos a eleição pelo bem como roteiro para as nossas vidas, cada vez que nós dizemos, não quero mais fazer o mal, quero fazer o bem, não quero mais ser como eu era, quero mudar, estou disposto a enfrentar o meu eu profundo e fazer as mudanças, não quero mais seguir os meus instintos, estou disposto a amar, quero perdoar as pessoas, não quero guardar mágoas, quero me libertar dos meus vícios, quero amar o meu semelhante, quero fazer todo o bem que eu puder, quero estar bem com a natureza, quero me desembaraçar de tudo aquilo que me impede de ser feliz. Quando eu entro nesse padrão de pensamento, vejam que eu disse quero, eu não disse já faço, não disse eu já vivo assim, eu já sou assim, não. Eu quero, mas eu quero ardentemente, eu estou realmente empenhado a querer. Quando eu faço esse movimento ardente de abandonar uma determinada característica comportamental, psicológica, moral, para abraçar uma nova proposta, eu me identifico como o fenômeno da transição. Por quê? Porque a transição é para um mundo de regeneração. É um mundo onde as almas estarão realmente empenhadas em serem diferentes, em se transformarem daquilo que elas são para aquilo que elas ainda não são, mas querem ser. O mundo chamado de regeneração não é um mundo de almas resolvidas, não é um mundo de regenerados, é um mundo de regeneração, onde as almas vão realmente promover o processo de mudança interior. Mas esse processo de mudança interior, ele se segue a um movimento anterior que é quero ser diferente. Não quero mais ser assim. Quando eu tomo a decisão, eu já estou no padrão do mundo de regeneração. Cada um que se transforma vai acelerando o processo da mudança. Então, como ocorre a transição planetária? A partir do momento em que os espíritos vão mudando, em que o relógio de cada um vai despertando, a gente vai acordando e o mundo vai mudando 1, 2, 5, 10, 50, 200. Cada indivíduo que diz, não quero mais ser como eu era,
a Terra ganhou mais um coração para o mundo de regeneração. Essa é a notícia boa. Notícia ruim que eu tenho para dar é que são dois relógios. Existe o relógio dos homens e existe o relógio de Deus. Deus oferece uma janela de tempo para que a gente faça isso. Ele não vai esperar indefinidamente que metade mais um da Terra se transforme em pessoa regenerada, ou melhor, em regeneração, para que diga, pronto, agora a Terra vai ser regeneração. Tá, beleza, tá, vamos começar. Não. Ele não oferece esse tempo ilimitado. Por quê? Porque as almas transformadas não merecem sofrer tanto. Porque a convivência dos bons com os maus é dolorosa a partir de um certo momento. Então, na medida em que a humanidade vai se transformando e que esse tempo vai passando, Deus espera que mais espíritos se transformem, que se dê efetivamente a mudança da humanidade, que a gente ingresse num novo padrão de comportamento. Isso é o esperado. Então, há uma janela de tempo. Como é que funciona mais ou menos isso? Coloca-se os espíritos num determinado planeta e vai se dando condições, instrução, vai se oferecendo oportunidade, vai se dando, até que chega um ponto em que se diz, pronto, vocês já têm toda a instrumentação que vocês precisam para mudar. Aí eu vou ser mais claro no que eu quero dizer. Qual é a informação que está faltando para nós para que a gente seja diferente? Que tipo de dado, do ponto de vista espiritual, ainda nos falta para que a gente descubra que tem que amar o semelhante, que temos que ser diferente, que temos que unir as nossas famílias, que temos que realmente buscar o bem? Eu vou responder, não falta mais nada. Não existe, mas não existe mesmo, do ponto de vista daquilo que já foi oferecido ao planeta, nada para que a gente se volte para o bem. Todas as oportunidades em termos de informação já foram dadas. Então, agora é de colheita. O relógio de Deus funciona assim. Eu entrego, e aí chega um momento, bom, agora vamos ver quem foi que se aprimorou, quem aproveitou esse período de esclarecimento. E aí você vai fazer uma avaliação dos espíritos. E aí vale a pena uma observação. Tem vaga no planeta para todo mundo, tá? Se todo mundo mudar, tem vaga para todo mundo. Está todo mundo aqui, então tem vaga para todo mundo. O problema é que uma boa parte de nós não quis mudar. Não quis. Experimentou, viveu o cristianismo, viveu tudo dessa vida na história, teve poder, teve pobreza, foi rico, foi pobre, foi homem, foi mulher, viu tudo, já fez tudo o que poderia fazer nas expectativas, vai para o Oriente, vai para o Ocidente, vai naquela religião, agora vai nessa. Vai ser agora pai, não, agora não vai ser mais pai, agora você vai ser não pai. Agora eu vou te dar honras e glórias. Agora não vai ter honra, para ver se, sacudindo o espírito, ele conseguisse despertar. Essas experiências, ser pobre, ser rico, ser isso, ser aquilo, Ocidente, Oriente, religião A ou B, é como se fosse alguém sacudindo uma peneira para verificar se as pessoas acordam. São os saculejos da vida para ver se a gente desperta. Porque se ele tivesse sempre a mesma experiência, eu vou ser pobre de novo, preguiça de ser pobre. Então você inverte as pessoas de polaridade para chacoalhar o espírito e ele acordar. Esse é o relógio de Deus. Ele já deu todas essas experiências para nós, já ofereceu todas elas, já nos colocou em diversas doutrinas. Nós já temos todas as informações que a gente precisa. O problema é que a gente não acorda. Então, o período da transição planetária, falado por Jesus no capítulo 24 de Mateus, é o capítulo no qual ele fala dessa necessidade de avaliação dos espíritos, para que a gente verifique quem acordou, quem não acordou. O que vai acontecer com os que acordaram? Os que acordaram. Os espíritos que despertaram têm a possibilidade de permanecer na Terra. Vão ficar por aqui. Esses vão ficar pela Terra, vão ficar conosco,
vão ser indivíduos que vão poder permanecer no orbe. Essa é a característica que nós temos, ou seja, os espíritos que se transformaram, que se modificaram, vão permanecer no planeta. O mérito para os que se transformaram é permanecerem na sociedade melhor, que vai ser formada. E aí, volto a dizer, não é uma sociedade melhor do ponto de vista orgânico, ela é melhor do ponto de vista moral. É como se fôssemos nós mesmos decididos a morar de maneira diferente. Não vou brigar mais com ninguém, vou viver em paz. É isso que é um mundo de regeneração. O Evangelho segundo o Espiritismo deixa muito claro para nós que isso é uma característica do mundo em que a gente vive de regeneração. O mundo de regeneração, as pessoas são iguais ao do mundo de provas e expiações. A cabeça é diferente, o corpo é igual. Você olha na rua, você não sabe quem é regeneração. Quem é de provas e expiações? Não sei. Deixa ele abrir a boca que a gente vai saber. Vamos ver o que ele fala, quais são as ideias que ele defende. O que caracteriza o mundo de regeneração é o comportamento humano. Não tem nenhuma característica física que se possa dizer. A pessoa de regeneração não tem 3 olhos, 5 bocas. Não. O organismo é igualzinho. Até a densidade do corpo é a mesma. O que muda é a qualidade do espírito que nele habita. Então, você tem os espíritos que estão na Terra, vão se transformar e vão se tornar melhores. Você tem um segundo grupo de espíritos que também estão na Terra, mas que são almas muito difíceis, eles são muito endurecidos, eles são mais difíceis do que nós. Esses que são mais difíceis do que nós, novas oportunidades serão dadas a eles. Eles vão renascer entre nós. É porque vocês são muito novos, vocês não sabem disso, mas não era assim no passado. O mundo era diferente. Havia uma outra maneira de viver. E hoje existe uma série de ideologias esquisitas que surgiram nos últimos tempos, e essas ideologias elas são capitaneadas por essas entidades que encarnaram na Terra, grandes levas. O mundo espiritual abriu tudo de uma vez. Eles vinham estragar a nossa história. Mas quando a transição planetária começou, os portões do mundo espiritual inferior foram todos abertos. E essas entidades estão vindo por ser uma última chance para elas. Muitas delas, quando chegam aqui, se transformam e se fazem assim, semelhantes aos demais, e você não percebe que era uma alma cruel que se transformou. Mas tem outros que não, tem outros que vieram para cá e estão mantendo o seu propósito de perversidade. Eles são intolerantes religiosamente. Vocês estão vendo intolerância religiosa no mundo? Muito mais forte do que no passado? Pois é, são essas entidades. Eles oferecem a promiscuidade como via de conduta da nossa sexualidade. Vocês estão vendo mais promiscuidade hoje que no passado? Pois é, eles estão por trás disso. Eles também vêm propor um enceguecimento do homem pelas questões do dinheiro e das posses materiais. Vocês estão vendo uma busca pelos interesses materialistas e uma negação da religião nos últimos tempos? Eles estão por trás. E eles estão por trás pelo interesse pelo poder. Eles estão por trás das brigas políticas. Eles fomentam o ódio entre os partidos. Se alguém pertence a uma determinada corrente política e agride outra pessoa, está tomado pelo ódio. Não está a serviço do bem. E o que eu estou dizendo é porque está no Livro dos Espíritos. No último parágrafo da conclusão, os bons espíritos não estimulam o ódio entre os partidos. Está dito isso lá. Os bons espíritos nunca estimularam o ódio dos partidos. Então, se alguém tem ódio de alguém que pertence a um determinado partido, está estimulado pelas entidades perversas. Por mais que a pessoa queira dizer que ela defende o bem, ela está a serviço das entidades das sombras. Ninguém pode defender o bem levantando a espada da violência nas redes sociais, agredindo pessoas, ofendendo pessoas. Não interessa quem seja. Não me interessa quem você ofende. Ofendeu, está errado. Nós não somos indivíduos para defender o ódio como proposta de conduta. Essa não pode ser a nossa proposta da doutrina espírita. O ódio nunca pode ser o nosso guia nas nossas
opções, nas nossas manifestações. Então, ir para as redes sociais ofender os outros nunca será proposta aceita por aqueles que se dizem espíritas. Então, nessa percepção que a gente tem, o que dizem os espíritos? Que no final desses tempos, essas entidades perversas vão encarnar na Terra para terem uma última oportunidade e para que nós provemos se nós não nos seduzimos pelas suas ideias enlouquecidas. E ao mesmo tempo, junto com todas essas circunstâncias, nascerão entre nós espíritos diferentes que virão ingressar na Terra por serem a chamada geração nova, objeto da nossa discussão de hoje. O que vem a ser a geração nova? A geração nova é formada por espíritos que não pertencem à Terra ainda. Porque, veja, quando chegar o período da transição planetária, os que não acompanharem o progresso vão sair da Terra para um local que seja compatível com eles. Não é castigo, é o natural fenômeno de migração das almas. E do mesmo jeito que eu tenho, vou falar uma palavra, mas não é para tomar de maneira literal. Do mesmo jeito que eu tenho uma nave que sai, eu tenho uma nave que chega. Do mesmo jeito que eu tenho um barco que está indo, eu tenho um barco que chega. Então, é um trem partindo, como diz o Milton Nascimento, é um trem partindo e um trem chegando. Então, chega um trem trazendo almas novas, espíritos com novas ideias, e parte da Terra um trem, levando as almas endurecidas, as almas difíceis. Como que eu vou saber quais são as características de quem chega e quem sai? Pelos ideais que eles defendem. Os espíritos que vão partir do planeta está lá na geração nova, que é esse trecho do livro A Gênese, que é a última parte do último capítulo da Gênese. A geração nova, ela começa no item 26. E já nesse item 26, ele vai dizer quem é que sai da Terra. Sabe quem sai? Os maus que não foram tocados pelo bem. Os maus a quem o bem não toca. O que é um mal a quem o bem não toca? É uma pessoa que não se sensibiliza com o bem. Ela faz a opção pelo mal e diz, eu fiz, gostei do que fiz, faço de novo, não tenho remorso. Esse está fadado para a migração. Espíritos que sofrem dessa postura de congelamento das suas percepções e que são extremamente arraigados aos seus conceitos antigos, defendem o ódio, defendem a violência, são intolerantes, agressivos na sua fala. Nas redes sociais, então, nossa, são um leão. Agredem as pessoas, ofendem os outros. Essas criaturas são as criaturas endurecidas e, portanto, estão fadadas a um processo de migração planetária. Eu não estou dizendo isso no sentido de ameaçar ninguém. Isso está na terceira das bem-aventuranças. Olha o que diz Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha lá. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem herda a terra? Os mansos. E os brabos vão para onde? Pessoas que ficam brigando, que ficam teimando, batendo boca, discutindo em casa, discutindo no trabalho, tratando mal, sendo ásperos, dando fel para os outros, experimentando desamor, que se vingam, que têm ódio, que guardam mágoa. Cara, o que somos nós? Mansos? Se nós temos em nós essa atitude de agredir as pessoas, de atacar os outros, não somos mansos. A terra será para os que forem mansos. Mas aqueles de nós que somos hostis aos outros, a nossa tendência é a partida do planeta. Os mansos permanecem. E junto com esses mansos ingressa uma nova comunidade. As almas que estão vindo para contribuir no planeta Terra. Eles estão vindo para ingressar no mundo de regeneração. São espíritos superiores? Não, não são espíritos superiores ainda, mas são almas bastante evoluídas.
Eu falo que não são espíritos superiores porque os espíritos superiores, na escala dos espíritos, que está lá na questão 100 e seguintes, os superiores são o último grau antes dos espíritos puros. Eles não são superiores, eles estão nos graus abaixo, mas eles são almas bastante evoluídas, são almas querendo acertar, com desejo do bem, propensas ao bem. Esses espíritos ingressam na Terra. Como que eu vou identificá-los? Pelas ideias que eles defendem. Então, você observa num grupo de pessoas quem defende o bem e quem defende o mal. O bem e o mal não está definido no sentido de que essa ideologia aqui está certa, pode agredir os outros. Não. Nenhuma ideologia tem o direito de agredir a ninguém. O bem se define pela capacidade de amor que estabelece, pelo tanto de amor que coloca no que faz. Se a pretexto de eu defender algo que eu acho que é certo, eu tenho que agredir pessoas, eu já estou errado. Não é possível que o bem tenha que se valer do mal para que ele se defenda. Então, a geração nova, ela não faz isso. Ela não ataca pessoas. Ela não agride os outros. Ela vive em paz com as pessoas. Ela tem, fundamentalmente, 3 grandes características. Desejo de conhecer e viver a lei de Deus. 2, acentuado senso de justiça. 3, capacidade de vencer as suas paixões. Então, vencer as paixões, viver coletivamente e estar próximo de Deus e querer viver sua lei são as características da geração nova. No livro A Gênese, Allan Kardec ainda coloca 3 pontos também, dizendo que eles são criaturas que têm vitória sobre o seu egoísmo, sobre o seu orgulho e sobre as características essenciais com relação às suas imperfeições morais. A geração nova, ela tem como traço dominante a capacidade de construir uma sociedade onde o egoísmo não faça vez. Então, qual é a consequência disso? O que a gente tem como leitura disso? Se não tem egoísmo, não faz sentido ninguém morrer de fome. Então, numa geração nova, juntando-se aos mansos da terra, então eu tenho os mansos da terra e a geração nova. Essa é a população do mundo de regeneração. São esses 2 grupos que vão se juntar. Os mansos e a geração nova. Os que não eram mansos já foram, estão noutro lugar. Esses 2 conjuntos, dos mansos e a geração nova, vão construir uma sociedade onde o egoísmo não terá vez. Por quê? Porque a visão é coletiva, é o acentuado senso de justiça. Então, vencendo esse propósito da questão do egoísmo, eles construirão uma sociedade que não terá fome. Se tem fome no nosso planeta, tem fome por causa do egoísmo, porque já tem comida para todo mundo, a gente só não sabe distribuir, mas comida tem para todos. Nós não percebemos isso ainda. A geração nova e os mansos da terra, eles impulsionarão a sociedade para um modelo social no qual ninguém morra de fome. Isso não quer dizer que todo mundo vai ter exatamente a mesma coisa. Poderá existir diferenças entre os indivíduos, mas fome negra a ponto das pessoas morrerem porque não têm o que colocar no prato para comer, não faz o menor sentido num mundo onde as pessoas jogam comida fora. Então, essa revisão do conceito de vida vai ser muito importante e a geração nova será fundamental nisso aí, porque ela vem despida do egoísmo, com plenas condições de auxiliar a Terra na sua transformação e fazer com que a humanidade ingresse num novo momento. Segunda característica, vitória sobre o orgulho. Se eles têm vitória sobre o orgulho, então, naturalmente, não haverá guerra nesse mundo. Porque as guerras geram orgulho. Perdão, o orgulho gera guerra. O orgulho empurra as pessoas a irem para um campo de batalha. Na medida que nós tivermos uma outra visão de mundo, formos mais flexíveis, capazes de dialogar e de colocar o nosso entendimento de maneira mais branda, não haverá guerras. Então será uma sociedade sem fome, sem guerra. E depois, com vitória sobre as suas imperfeições morais.
Então, ainda que nós tenhamos ainda dificuldades, porque não são espíritos puros, vamos ter ainda alguns dramas, algumas expiações, sim, vai ter. Nós não teremos as expiações candentes dos mundos de regeneração, dos mundos de provas e expiações. A geração nova é marcada pela chegada de uma série de entidades propensa ao bem. Então, não é uma mudança no sentido biológico, não é uma mudança no sentido do corpo, mas é uma mudança de cabeça. Então, as mulheres vão engravidar normalmente, e quando a criança nascer, o espírito que habita aquele corpo é propenso ao bem. Nós estamos vendo, de vez em quando aí na internet aparece um ou outro aí, no WhatsApp, de vez em quando eu recebo os vídeos de umas crianças que têm uma percepção de mundo totalmente diferente da nossa. Visão, conceito de como devem viver os homens, muito diferente. Eles já compõem essa geração nova. Eles ainda são poucos na Terra, mas eles vão ficar mais numerosos. Na Terra nós vamos ter, no final, 3 grupos. Nós vamos ter os mansos, que vão ficar por aqui. Nós vamos ter a geração nova, que são espíritos que vão se integrar à Terra. E vamos ter os missionários, que não serão tão numerosos. Mas nós vamos ter muitos espíritos missionários, assim como tem hoje. Espíritos de uma elevação muito grande que virão para puxar a humanidade na direção do progresso. Eles não farão parte específica da comunidade reencarnante usual do planeta, mas eles estarão ligados na atmosfera da Terra, reencarnando de tempos em tempos, trazendo lições, tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista moral, para o desenvolvimento do nosso planeta. E essa nossa famosa geração nova vai ter um papel muito importante para todos nós. Por quê? Porque eles são indivíduos que vão trazer um renovo de pensamento. Nós estamos vindo dentro de uma trilha na Terra, e mesmo aqueles que são mansos, eles vêm de muitas feridas, de muitos machucados, de muitos dramas, de muitas dores. E esses que vêm com a geração nova, ainda que não sejam as almas mais sublimadas do universo, eles vêm com uma proposta de renovação, com novos ares, com novas visões de mundo. Eles estão migrando dos seus mundos também para cá. Eles estão vindo de mundos de regeneração. Eles estão saindo de mundo de regeneração para ingressar na Terra, para impulsionar o nosso progresso. Eles vêm com um cabedal enorme de saberes, eles vêm com uma nova visão de mundo, eles vêm com pensamentos transcendentes, porque eles não estão vivendo a história da Terra, não estão com os vícios que a Terra possui, mas eles estão em outros lugares, já tendo vivido experiências regenerativas, e vão se integrar à Terra para impulsionar o progresso da humanidade. Bem-vindos sejam esses companheiros que vão se juntar a nós para que a gente consiga fazer uma nova Terra. Quanto aos espíritas, nada de temer uma migração para outros mundos. Nossa missão será espalhar a verdade que conhecemos no planeta como um todo. Esta encarnação é apenas o treinamento para a próxima, na qual o Cristo nos espalhará sobre a face da Terra, entre as diversas doutrinas e as diversas ciências. Talvez não venhamos a ser espíritas na próxima, mas a convocação já está feita. A reunião dos espíritos todos no Brasil, para que aprendamos o espiritismo, é porque o Brasil é o coração do mundo. Então, o que faz o coração? Ele pulsa, e quando ele pulsa, ele bombeia esse sangue para fora dele. O sangue que está no coração não é só para ele. É para ele também, um pouquinho fica nele, mas a maior parte do sangue não é para o coração, é para o corpo. Então, ele vai fazer o processo de contração e nós seremos espalhados pela face do planeta na grande missão que nos aguarda na próxima etapa da nossa evolução. Quiçá estejamos aqui junto com aqueles que são a geração nova para construir sobre a Terra o reino de paz que tanto sonhamos. Sem dúvida nenhuma, estamos vivendo um período de transição planetária. A convulsão social que vivemos é a prova cabal da desconstrução do
futuro e a construção do mundo novo. Façamos tudo o que pudermos para colaborarmos nesse propósito, porque o Cristo espera que nós assumamos os nossos postos, não só em função do hoje, mas da próxima existência, em que o coração do mundo nos bombeará para outras partes da Terra. Agradecemos a todo mundo que esteve aqui presente. Lembrando de que as nossas reuniões públicas estão acontecendo de forma presencial, né? Tudo conforme medidas protocolares da própria prefeitura. Hoje, especialmente, não teve a palestra em exibição no presencial, devido à circunstância da própria oradora, que pediu para que não seja gravado, né? Então, por isso, nós estamos mostrando uma palestra do Jorge Larrat, já previamente gravada, em outras circunstâncias, em outros eventos, né? Na próxima quarta-feira nós vamos ter o Luiz Carlos fazendo pra gente o estudo pra gente da temática do Evangelho, para que a gente possa refletir sobre esse assunto, né? É um estudo livro de página. Então que a gente possa ali se apropriar cada vez mais dessas lições, né? E vamos levar nossos pensamentos, agradecer a oportunidade bendita de estarmos aqui nessa manhã e que com certeza a gente possa levar esses conhecimentos como semeadores, levando as sementes para que a gente possa oferecer uma colheita cada vez melhor, mais fecunda para esse planeta em regeneração. Ampare a todos os trabalhadores, companheiros, voluntários da nossa casa, e que a gente possa voltar na próxima quarta-feira com o mesmo desejo, com a mesma vontade de aprender cada vez mais e justamente colaborar com o nosso papel de transformação junto com esse planeta. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Tenha todo mundo um bom dia. Até quarta-feira.